Alô, torcida Chavante, é o ChavaCast, 14º episódio. Estamos chegando para falar sobre o empate entre Brasil e Grêmio na Baixada e também projetando outro jogo contra outro porto-alegrense, desta vez o São José, no gramado sintético. E não estou sozinho, inclusive a maior bancada que o ChavaCast já viu, mais do que em muitos estádios daqui de Pelotas, está presente. Marcelo Barbosa, direto de Joinville. Aí, Barbosa, bem-vindo. Fala, gurizada. Só para constar, eu ainda continuo completamente cagado. Direto de Portugal, Gustavo Iribarren. Tô menos cagado, mas ainda tô muito cagado. Lucas Maffei. Fala, gurizada. Falando em cagado, eu troquei a cueca já. Gabriel Costa. Uma luz no fim do túnel, graças a Deus. E André Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, e eu estou com a minha segunda fralda já. E num episódio que clama por um patrocínio da Johnson & Johnson... Vamos falar sobre o Brasil e Grêmio na Baixada 0-0, um pontinho valioso, mas eu quero saber de vocês, dava para ganhar? André, como é que tu avalias a partida? Pelas chances que o Brasil teve e pela imposição que o Brasil também teve durante o jogo, eu acredito que dava para ganhar, assim como o Grêmio também poderia ter ganho a partida por conta das três claras defesas que o Carlos Eduardo teve, mas foi uma partida muito boa. Eu acompanhei depois porque eu vou assumir, eu ficava bem nervoso com esse jogo, eu não conseguia assistir na hora ele. O Brasil faz isso com a gente, mas depois eu pude acompanhar a partida e eu achei que o Brasil ele se portou de uma maneira muito interessante e que tem muito do Gustavo Papa na equipe, e isso a gente já pode ver claramente, já pode também ver na partida contra o Tubarão no meio da semana. Assim como eu identifiquei, eu falei na outra participação da última gravação, eu reitero agora também, eu acho que o Luiz Eduardo teve uma participação muito interessante na partida, assim como o Daniel Cruz. Foram jogadores que raça não falta para eles, por mais que falte um pouco bastante barra técnica, mas foi interessante ver que a equipe se portou de uma maneira defensivamente muito interessante. Eu gostei bastante da zaga novamente, e eu espero que o Brasil ele consiga manter esse ímpeto nas outras partidas. O Brasil ele conseguiu melhorar um pouco no segundo tempo, teve a expulsão do jogador do Grêmio. Eu acredito que o Brasil poderia ter se colocado um pouco mais à frente para tentar conseguir a vitória, porque o Brasil necessitava da vitória, por mais que um ponto contra uma equipe boa, que é o Grêmio, seja importante, mas a gente precisa dos 3 pontos. Então, por mais que a gente saiba que o Brasil vai enfrentar partidas duríssimas daqui para frente, não tem como não pensar em uma vitória. Então, fica o lado positivo da coletivo da equipe contra o Grêmio. Foi uma das principais coisas que eu achei bacana, assim, da gente poder observar. Eu acho que a gente concorda, talvez, todos aqui, que não faltou vontade para a equipe, por mais que algumas peças tenham feito uma partida bem ruim, como o Luz, mas eu vi um ponto como conquistado positivamente. Eu acho que o Brasil vem melhorando com o Gustavo Papa, e acreditar na reação, acreditar que o Brasil vai conseguir sair dessa zona de rebaixamento já na próxima rodada. Lucas Maffei, como é que tu avalias a partida aí? Uma opinião parecida com a do André? Como é que é? Aqui no ChavaCast a gente tem uma coisa que todo mundo concorda com todo mundo, né? Seja no conformismo, na corneta, então é um lar de amigos. Eu acho que a gente jogou bem. Na medida do possível, o Brasil melhorou bastante em relação a ele mesmo. O Papa preconizou em arrumar a defesa, o sistema defensivo, e a gente... Até na última reclamação que eu fiz, que o nosso meio-campo dava muito espaço, inclusive lá em Tubarão deu muito espaço. Contra o Grêmio já deu menos espaço. É lógico que surgiu o espaço pro Grêmio, porque o time do Grêmio, como eu falei, tem muita qualidade. Mesmo sendo o time alternativo, eles já têm uma forma de jogar que já tá bem enraizada no clube. Então é difícil, mudam as peças, mas o jeito de jogar todo mundo sabe como é que eles vão jogar. A gente podia ter ganho, a gente podia ter vencido, podia ter somado os 3 pontos, da mesma forma que o 1 ponto é bom. Os 4 pontos os 3 pontos seriam ótimos, né? Ótimos mesmo. Por isso que eu fico com medo. Esse 1 ponto foi importante, mas é complicado.
porque agora a gente vai ter que fazer tudo que a gente não fez até agora e tudo que a gente queria que tivesse feito. O primeiro tempo do Brasil foi bom, a gente começou atacando, começou pressionando, aí o Grêmio foi soltando e a gente foi recuando e passou por algum problema ali deu uma pane no nosso sistema defensivo, o Grêmio criou algumas oportunidades, principalmente com o PP lá, o Ricardo Luz não jogou bem, foi de novo uma avenida, Ricardo Luz, igual foi no Beira-Rio, mas aí depois no segundo tempo a gente voltou melhor, conseguimos marcar bem. Eu acho que se o Papa não tivesse gasto uma substituição com o Washington ali, que teve que entrar o Boquita, que eu acho que o Washington sentiu, se o Diogo tivesse entrado, o jogo seria totalmente nosso e a gente podia aí sim ter saído com os 3 pontos. Uma pena que ele teve que gastar essa substituição com o Boquita e não pôde jogar com o Diogo no segundo tempo. Eu acho que com a mais e com o Diogo em campo, a gente podia ter criado muito mais oportunidade. O que eu acho que é um problema é que o Brasil simplesmente não tem quem cobre falta. A gente reclamou aqui já que a primeira bola que o Diogo bateu contra o Aimoré foi gol. Aí ontem teve 1 milhão de oportunidade de cobrar uma bola direito na área e é um show de horror. Ninguém sabe cruzar uma bola na área. É impressionante. Mas eu acho que é isso. Eu acho que uma pena que o Papa vá melhorar a casinha agora, já faltando 4 partidas para acabar o campeonato e talvez não dê tempo, porque nós vamos exigir que o Brasil tenha agora 3 vitórias na sequência praticamente, ou 4, para se salvar. E é complicado exigir isso, porque se a gente não tem nenhuma vitória no campeonato até agora. Mas eu acho que dá ainda, mas eu acho que a gente vai sofrer bastante até o final. Gustavo Iribarren, na 4G, vamos ver se vai ficar boa, hein, Gustavo? O que tu acha aí do jogo? Vamos tentar. A 4G europeia tem que ser boa, né? Pelo amor de Deus. Capaz, não é nada, mas a brasileira é top de linha, melhor qualidade do mundo. Mas falando sobre o jogo, o Brasil apresentou muito mais do que vinha apresentando. É aquele negócio. Se tu vem jogando com nota 1, tu jogar com nota 3, nota 4, é uma melhora incrível, ainda não é o suficiente. Não é o suficiente, mas é uma esperança absurda. Não é o suficiente porque não ganhamos o jogo, mas ninguém esperava ganhar, ninguém esperava empatar. Então a gente tá com uma vantagem enorme com essa entrada do Papa como técnico, que tá dando cara de Brasil. Não faltou vontade, não faltou pé na dividida. Então o Brasil viu uma luz no fim do túnel. Tem pontos ruins? Tem a bola parada, que foi horrível. Teve o Ricardo Luz, que de novo fez uma péssima atuação, mas teve pontos muito bons, teve criação de jogadas. Mesmo que o último passe não tenha saído muitas vezes, até pela falta do meio campo, se teve criação de jogadas, se teve essa bola mais para frente, o Brasil jogando mais para frente, mesmo que no contra-ataque, contra o Grêmio. O Grêmio que é considerado por todos no mínimo top 3 e quiçá o melhor time do Brasil. Então vimos uma luz no fim do túnel. Ainda acho que vai ser muito complicada a salvação. Vai depender tanto dos outros quanto de nós. Então tem luz no fim do túnel, vamos com calma, dá pra salvar, mas tem que ter pezinho no chão. Temos muitos membros hoje aqui na bancada, por isso vamos rapidamente mudar de pauta, mas antes só quero acrescentar alguns dados. Segundo Footstats, não sei se é assim se pronuncia, né? Mas o Brasil teve apenas 33% de posse de bola durante todo o jogo. A posse de bola do Brasil no segundo tempo melhorou, ficou 58% para o Grêmio e 41% para o Brasil, mais ou menos, ali uns quebradinhos, né? O Brasil melhorou no segundo tempo, até com um homem a mais, ali, depois de determinado momento. O Grêmio atacou mais pelo lado esquerdo de ataque deles. Mas enfim, como os guris disseram, é um pontinho valioso, mas o campeonato ainda está rolando e o Brasil precisa de muito para se recuperar e vai depender tanto do Brasil como de alguns resultados. Quão monstruosa foi a atuação do Bruno Aguiar ontem. Impressionante como jogou bem de novo. E agora de ver, se já não tinha cavado o lugar dele como titular na equipe, agora ele é titularíssimo. Jogou demais ontem. Ele e o Carlos Eduardo, para mim, foram os melhores em campo, junto com o Daniel Cruz, que surpreendentemente jogou bem também. E o Pará, resolveu a lateral esquerda, que vinha sendo um buraco com o Bruno Santos. O Pará em Tubarão já entrou bem, já entrou melhor que o Bruno Santos, e ontem tomou conta e jogou muito bem, absurdamente bem, e o que eu gostei de ver é que não tinha medo de partir pro individual contra os jogadores do Grêmio. Então foi um baita acréscimo no time do Brasil, a entrada do Pará. Tô fora dessa pauta, mas eu também concordo que o Pará pra mim foi um dos melhores em campo, se não o melhor pelo lado do Brasil, surpreendente. Vamos então projetar o Brasil, aliás, São José e Brasil no Passo da Areia,
na próxima terça-feira, na outra ainda, dia 26 de fevereiro, às 7h15 da noite, no gramado sintético aprovado pela FIFA. Aí, todos os testes quase idênticos à grama original. Mas é isso. O Brasil vai enfrentar o Zequinha, que atualmente é o terceiro colocado com 12 pontos. Eu quero saber do Marcelo Barbosa projetar esse jogo. Será que dá para o Brasil ganhar? Possível ganhar sempre é, né? Mas, como diria o nosso professor Rogério Zimmermann, eu tô muito preocupado, cara, muito preocupado. Vi a evolução do Brasil contra o Grêmio, obviamente, né? Conseguiu, enfim, jogar futebol, mas me preocupa não é só o gauchão, vendo já o que vai acontecer na Série B, né? Mas o Zequinha, cara, é sempre complicado, sempre foi muito difícil jogar lá contra eles, sempre tem um time muito competitivo. Aquele gramado, por mais que reclamar de gramado é desculpa de perdedor, né? Mas é sempre complicado jogar lá também por causa do gramado. Mas todo episódio eu falo, né? Será que dessa vez a gente vai engrenar? Será que agora vamos mostrar um pouco de futebol? A gente está evoluindo, mas estamos evoluindo em relação a nós mesmos, né? A gente tem que começar a evoluir no campeonato, começar a vencer. E, cara, se a gente não vencer o São José nessa rodada, vai ficar muito complicado para a gente escapar do rebaixamento. Porque depois desse jogo não tem mais como não vencer todos, se quiser permanecer, né? Então eu tô bem preocupado com isso, cara. O Papa foi efetivado hoje como treinador até o fim do gauchão. E eu não sei qual que é o pensamento da direção do Brasil, né, cara? Isso que sempre me preocupa, me deixa atordoado, é que a gente nunca sabe o que passa na cabeça do Ricardinho e dos seus asseclas. Qual a convicção que eles têm, né? Se eles estão convictos que o Papa é um bom treinador até o fim do gauchão, que os jogadores estão confiando no trabalho dele e tudo mais, e que até o fim do gauchão ele vai ser treinador, e eles têm essa convicção, legal. E se eles têm a convicção que já tem um treinador contratado, que o cara já está analisando o elenco, já está vendo o mercado, e depois do gauchão esse cara vai ser anunciado, seja ele o Tencate, seja ele quem for, se eles têm essa convicção e isso está acontecendo, beleza, cara. Mas pelo que eu conheço do Brasil, cara, os caras não estão fazendo isso. Eles estão lá, não, vamos deixar com o Papa porque parece que está dando certo, é um cara barato. Daqui a pouco ele salva o Brasil no gauchão, daqui a pouco faz um jogo legal contra o Avaí. Pô, vamos efetivar o Papa porque deu certo e ele é um cara barato, a gente não vai gastar e tudo mais. No meio que o Brasil esteja pensando assim, entende? E aí isso me dá um medo danado pra Série B, que é onde o campeonato que realmente a gente não pode ser rebaixado. Mas contra o Zequinha, cara, a gente tá acertando o time. O Bruno Aguiar, como o Lucas falou aí, entrou muito bem, cara, no time, não sai mais. Não sei como que um cara desse estava no banco, né? Essa que é a questão. Pará entrou muito bem também no time. Ontem só não ganhou um 10 na partida porque não acertou uma falta e um escanteio, né? Pelo amor de Deus. Mas, cara, tranquilidade. Como o Alex Juan na Série B. A bola cai no pé dele, ele não se apavora. Ele bota no chão, olha, levanta a cabeça, toca pro lado, sai jogando, sai driblando os caras. Tem aquela tranquilidade que um defensor tem que ter. E com esses dois, a defesa se endireitou. O Papa mandou muito bem botando os três volantes, por mais que os três volantes não sejam aquelas maravilhas, né? Mas ajeitou o sistema defensivo e eu acho que o nosso sistema defensivo agora tá tranquilo. Então, para jogar contra o Zequinha é acertar do meio para frente, cara, que é a nossa maior dificuldade. O Diogo deve jogar, né? Não tem como o Diogo não jogar um jogo desse onde a gente precisa vencer. Dá pra gente chegar lá e encarar eles tranquilo. Agora nós estamos naquela condição de jogar contra esses times ruins do gauchão de igual para igual. Antes nós estávamos com medo de todo mundo, agora já está dando essa segurança para nós torcedores e parece que para o time também, de chegar e jogar contra os outros do interior de igual para igual. Aquilo que a gente imaginava que seria no início do campeonato, e hoje nós estaríamos nadando de braçada no campeonato, né? Mas eu acho que é bem possível a gente vencer lá, e mais do que ser possível ou não, é primordial. Temos que vencer lá de qualquer jeito. Gabriel, como é que tu avalias aí e projetas, né, o próximo jogo do Brasil? Tem condições de vencer lá no Pasto Areia? A gente precisa vencer. Eu não acho que tenha que mudar muito a formação do último jogo. Talvez uma alteração ali no meio, mas tem que ser um jogo de bastante marcação, porque o São José, apesar de eu achar que não é um clube, um time com muitos nomes, é muito forte dentro de casa. Eles têm 7 jogos, 4 deles em casa e os 4 eles ganharam. Inclusive do Inter eles ganharam na casa deles, então São José, apesar de não ter bastante torcida, é um clube muito forte como mandante. Acho que o Papa vai arrumar a casa direitinho para esse jogo, só que a gente precisa de uma bola parada. Talvez até com isso a gente tivesse ganhado o último jogo, mas sem uma bola parada a gente não acho que a gente não vai muito longe, pelo menos no rebaixamento a gente se salva, mas é o primordial agora. E vamos para dentro, é isso mesmo, porque ainda tô cagadinho.
Também vou acrescentar Cagadinho. Eu também vou acrescentar um pouquinho sobre esse jogo, né? Eu estava olhando alguns dados aqui do São José. O São José, ele, apesar da boa campanha, as derrotas do São José foram para times, no mínimo, duvidosos, né? O Aimoré, que é um time que oscila muito, pegou a barbadinha do Brasil com o Paulo Roberto, mas sofre com algumas derrotas estranhas. O Novo Hamburgo também, que é um time que não me passa muita coisa, ganhou do São José também. E o próprio Pelotas, que venceu o São José na Boca do Lobo. Mas o São José, como disse o Gabriel, é muito forte em casa, né? Ganhou todas as partidas lá. E aí muitos não querem falar do gramado, mas eu acho que isso impacta para todas as equipes, não é só o Brasil. Não é desculpa, mas é um fato. Eles estão acostumados àquele gramado, o parecido ou não com o gramado natural, não é gramado natural. Não vem com essas aí. Mas a importância do jogo contra o Grêmio e o Papa agora efetivado é que o Papa retomou o espírito da equipe, né? É notável a diferença do grupo do Brasil agora pro do Paulo Roberto. Agora o time tem vibração, né? E a entrada do Bruno Aguiar e do Pará foram muito boas e realmente fazem a gente questionar por que eles não estavam antes, né? O Bruno Aguiar fez um partidaço mesmo. E o Pará sem medo de ser feliz, né? Encarando os caras pra frente e tal. Acho que essas mudanças foram muito importantes. O Diogo vai estar mais do que inteiro para essa partida e vai ser fundamental para a bola parada, para a armação do time. Enfim, acho que essa mudança do Brasil e o resultado contra o Grêmio, não tanto o resultado, mas a postura do Brasil contra o Grêmio, deu muita moral para o time. Eu acho que o Brasil tem condições de ganhar do São José lá. Caso ganhe, que é a minha projeção, pelo menos a minha torcida, eu acho que o Brasil vai entrar numa crescente muito boa, mas vai ter que ganhar lá. É o jogo mais difícil. Para mim, a final do campeonato é agora. O São José, para mim, é a final para o Brasil, assim. É o vai tudo, né? Vale tudo. É matar ou morrer. E o Brasil vencendo o São José, eu acho que tem condições de entrar numa crescente aí e fazer uma pontuação, pelo menos para se salvar. A classificação já deixei de lado. Eu quero salvar o gauchão, pelo menos pro ano que vem. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa do São José, temos um tempinho. Só para dizer que se o gramado sintético fosse bom, vaca comia, já diria o Dunga. Não, quer dizer que o único ponto que eu discordo da opinião do Pedro é tratar esse jogo como a grande decisão para nós. Eu não vejo dessa forma pela rodada que o Gauchão tem agora, que tem os nossos adversários diretos enfrentando a dupla Grenal. Então, a tendência é que eles também não pontuem. Então, apesar de eu achar que o Brasil tem que ganhar, que o Brasil tem que pontuar lá, eu não acho que vai ser tão fácil, apesar da melhora. Ainda acho que teria que pra gente ganhar do Zequinha fora, que sempre é difícil. Eu não consigo me lembrar de ganhar do Zequinha no Passo da Areia, qual foi a última vez. E então eu acho que é um jogo difícil. E não, pra mim a final do campeonato é contra o Seu Luís na Baixada, porque aí sim, porque todo mundo, cada um faz a sua projeção no Passo da Areia. Uns, quando fizeram a sua simulação do campeonato, pontuaram, outros não pontuam, outros por empate, para vitória. Agora não tem ninguém que tenha feito uma simulação em que a gente empate com o São Luís ou perca para o São Luís. A final é o São Luís. O que eu acho que essa rodada do Zequinha vai ditar mais a tranquilidade no Brapel, porque se a gente pontuar ou melhor ainda, se a gente ganhar, leva um pouquinho mais de tranquilidade pro Brapel. Só um detalhe que eu esqueci, agora o Papa vai ter tempo para treinar, né? O Brasil tem mais de uma semana aí à espera desse jogo. O Papa que praticamente nem treinou, trabalhou mais o psicológico dos atletas. Teve Tubarão e em seguida o Grêmio aqui, correu muito o time do Brasil nos 2 jogos. Agora o Papa vai ter tempo para treinar, espero que foque bastante na criação de jogadas, bola parada, que é uma arma que o Brasil sempre teve. Os treinadores cansaram de chorar aqui na Baixada depois de derrota por bola parada e a gente não consegue aproveitar. Então é uma arma que o Brasil tem que usar lá, principalmente lá, contra o São José. Então, gurizada, agradecemos a presença no 14º episódio do ChavaCast, agradecer também a presença da gurizada aqui na bancada pelo Discord, convidar para o próximo episódio, não sei se antes da partida que vem, vamos avaliar isso aí, né? Mas com certeza vamos falar sobre São José e Brasil em Porto Alegre. Em breve teremos um número de WhatsApp para a torcida mandar seus comentários, suas cornetas, seus áudios. Já compramos o cartão da Chip da Oi, inclusive patrocina nós aí, com o símbolo chavante, isso mesmo. O Brasil tem um patrocínio aí, não sei de que ano foi, se é atual ou não, mas a gente conseguiu esse chip aí com o patrocínio da Oi. Então a gente convida, agradece e é nóis. Algum hino para encerrar aí, gurizada? Eu não sei mais o que falar. O hino do Aimor... Não, pera.
Não, nenhum. Não Vai tomar tem no hino. cu. Não... Nem falar nada. Bota um áudio pitol. Eu vou botar, vou procurar um áudio aqui, um funk, sei lá, alguma coisa. Valeu então, gurizada. Até mais. Valeu. Abraço, Até boa mais. noite. Abração. Que boa noite, pô. O cara pode estar ouvindo meio-dia. O problema é dele, cara. Che, o Lucas tá estressado hoje. É, meu Deus.